Olha aqui, ó, segundou e a gente tem um Campeonato Brasileiro encurtando ali os candidatos ao título. Antes de iniciar a rodada, lembrando que a gente ainda tem hoje Goiás e Cruzeiro, a gente ainda tem hoje um jogo para encerrar essa rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, a 35ª. E são times que estão dentro da zona de rebaixamento, né? Hoje o Cruzeiro pode sair da zona de rebaixamento, esse jogo vai ser lá em Goiânia. Pois bem, antes do início dessa rodada, a gente tinha 3 pontos separando o primeiro do quinto, tá? 3 pontos separavam o primeiro do quinto. Agora 3 pontos separam o primeiro do quarto colocado. Saíram 2 candidatos nesse momento e entrou um candidato. Grêmio e Red Bull Bragantino ficaram para trás e o Atlético Mineiro entrou nessa parada. Venceu o Grêmio e vai ficar ali de camarote, torcendo pro Palmeiras perder pontos e como um time em campo tentando fazer com que o Flamengo perca pontos, porque tem esse confronto direto. Então a gente sabe que a diferença ela é de 3 pontos do Atlético Mineiro para Palmeiras e Flamengo, mas tem esse confronto direto aí com o Flamengo e aí vai ter que torcer realmente pro Palmeiras perder pontos. É curioso que nós temos ali, entre esses 3 times, o Botafogo. Mas a gente olha para a tabela de classificação e vê ali 1 ponto de diferença do Botafogo para Palmeiras e Flamengo, mas a sensação é que a diferença é muito maior, né? O Palmeiras e o Flamengo estão jogando um futebol muito diferente do Botafogo. Aliás, o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético, mais da metade dos times do Campeonato Brasileiro estão jogando um futebol diferente do Botafogo. O Botafogo não vence há 8 partidas. São 4 derrotas e 4 empates. O Botafogo, ele continua ali, mas a sensação é de que ele não tá mais ali. Ainda pode ser campeão, tá, gente? Ainda pode. O Botafogo, matematicamente, tá ali. Mas, cara, o que tem acontecido com o Botafogo, né? E ontem aconteceu de novo. Tava ganhando de 1-0. Jogo difícil contra o Santos. E aí, toma o gol de empate aos 44 do segundo tempo. Vejam vocês, o Botafogo teria hoje 64 pontos. Seria de novo o líder do campeonato. Durante alguns minutos ele foi líder no domingo. Mas a gente está vendo o Botafogo ali, mas não estamos vendo o Botafogo ali. Essa é a contradição que vive o Fogão. É um momento que realmente não tem como colocar o Botafogo como um sério candidato ao título, apesar de que tem matematicamente chances, inclusive segundo a UFMG, chances maiores do que a do Flamengo. Não, chances parecidas com a do Flamengo. Tá ali no empate técnico. A gente tá vendo o que aconteceu aí na rodada, todas as alternâncias que aconteceram no domingo, de líder e do Atlético entrando nessa história. Aí o gol de empate do Santos que dá uma revirada aí nos jogos das 4 da tarde. Depois vem os jogos das 6h30, o Fortaleza faz 1-0. Aí o Flamengo vai lá, faz 1-0 contra o América Mineiro. Enfim, foi um domingo daqueles. Foi muito bacana. Palmeiras e Flamengo são os times mais próximos de conquistar o título. Com a ressalva para o Flamengo, que ele tem um saldo de gols menor do que o do Palmeiras, e um confronto especialmente que parece ser mais difícil do que todos os outros. O Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro na quarta-feira. Depois, o Flamengo recebe o Cuiabá e visita o São Paulo. São Paulo que tá andando de lado nesse campeonato, né? Inclusive, quando a gente fez a simulação aqui, vários são paulinos me criticaram, me xingaram. Você não tá considerando o São Paulo, onde já se viu. Porque eu tava vendo o que tava acontecendo. E o São Paulo há algum tempo que tá andando de lado. Passou de ano, não reprova mais por faltas e tá ali em 10º lugar. Mas não sei, pode ser o time decisivo desse campeonato. Porque ele enfrenta lá em cima o Atlético Mineiro, ele enfrenta
o Flamengo e ainda pega embaixo o Bahia. Mas, até me provar o contrário, o São Paulo vai andar de lado aí nessas 3 rodadas finais de Campeonato Brasileiro. Eu vi muita gente falando, o Palmeiras agora só depende dele e tal. Olha, gente, matematicamente o Palmeiras não depende só dele, tá? Não depende só dele. O Palmeiras não pode, nem o Palmeiras nem o Flamengo, nenhum dos dois pode fazer os seus 3 jogos e não olhar para o resultado do adversário, do rival. Não tem como. Porque o Palmeiras pode ganhar os 3 jogos dele por 1-0. Se o Flamengo ganhar os 3 jogos dele goleando e tirando um saldo, que é muito difícil, quem é campeão é o Flamengo, não o Palmeiras. Então, assim, por conta do saldo de gols, não dá pra falar que o Palmeiras depende só dele na matemática. Mas, teoricamente, se ele fizer as 3 vitórias, ele ganha o título brasileiro. E por isso ontem, o pontinho contra o Fortaleza foi muito importante. Se o Palmeiras perde ontem do Fortaleza, velho, ia ficar muito complicado. E o Palmeiras ontem, mais uma vez, mostrou força, mostrou resiliência. O Palmeiras, com um expulso, sem o Gustavo Gomes, foi buscar um empate 2 vezes, cara. Foi buscar um empate na partida 2 vezes. Rafael Veiga, Zé Rafael. E reassumiu a liderança do campeonato, que estava ali no momento da rodada, nas mãos do Flamengo. O Flamengo, ele melhorou demais, coletivamente com o Tite. A gente já imaginava isso. O Tite é um baita de um treinador, ainda mais podendo trabalhar diariamente, estando próximo dos jogadores. A gente tem alguns outros detalhes que vão acontecer na reta final, né? A gente tem alguns confrontos interessantes. Por exemplo, na última rodada, o Palmeiras pega o Cruzeiro fora. O Atlético Mineiro pode estar na briga pelo título. O grande rival do Cruzeiro. Claro, o Cruzeiro provavelmente vai estar brigando para não cair também. O Bahia vai receber o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro não tiver mais na luta pelo título, o resultado do Atlético Mineiro pode ajudar a rebaixar o Cruzeiro. Tem alguns detalhezinhos aí. O Flamengo joga contra o São Paulo na última rodada, podendo estar disputando o título contra o Palmeiras, rival do São Paulo. A gente já viu em outros momentos isso acontecer no campeonato. E a galera olhar assim e falar, sério mesmo que aconteceu esse resultado? De qualquer forma, é uma reta final de campeonato muito, 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 muito bacana, muito interessante e que tem boas chances, dependendo, especialmente eu acho, do que vai acontecer na quarta-feira entre Flamengo e Atlético Mineiro, tem uma chance enorme de ser decidida no saldo de gols, inclusive. Vai ser o Fluminense também, né? O Fluminense vai jogar contra o Palmeiras. E o Palmeiras vai estar disputando o título provavelmente contra o Flamengo. Tem alguns confrontos interessantes aí que vão acontecer nessa reta final de Brasileirão. E claro que a gente vai estar aqui de olho. Imaginem, hein? Não tem tempo para respirar. Já tem jogo hoje, já tem jogo amanhã, tem jogo quarta-feira, tem jogo quinta-feira. E em 10 dias a gente vai conhecer o campeão brasileiro de futebol. Eu, nesse momento, tenho um favorito. Mas eu me arrisco a cravar que vai ser campeão? Nem ferrando! 9 horas e 13 minutos.